Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui para mais uma lição bíblica, para mais um comentário. E eu quero já desejar boas-vindas para você que vai ver esta aula e dizer que sua presença aqui é muito importante. Compartilhar desse conteúdo com você, para mim, é muito relevante. Já me adianto e, se você não for inscrito neste canal, aproveita, se inscreve e comenta algo sobre o assunto da lição que você queira comentar e, se possível, deixa o joinha, tá bom? Estamos juntos numa caminhada e eu preciso muito de você. Deus te abençoe. Vamos lá. A lição de hoje fala sobre orando e jejuando, como Jesus ensinou. Muitas pessoas jejuam, mas algumas fazem de forma errada. Muitas pessoas oram, mas ainda assim fazem da forma errada. E a proposta de hoje é como fazer da forma correta. Eu pergunto a você, você tem o hábito de orar? E tem o hábito de jejuar? São dois assuntos que requer um significativo cuidado diante da vida espiritual. São duas coisas que não podem ser deixadas para trás, deixadas para depois, porque disso depende a vida espiritual nossa, dela estar mais contida, dela estar mais envolvida em Deus. A oração e o jejum ajudam, facilitam, dão uma propulsão melhor na vida espiritual. O texto áureo diz assim, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Está aqui um caso clássico em que a igreja jejuava e orava. A verdade prática diz, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente, do cristão, do servo de Deus. A oração e o jejum potencializam a vida piedosa do cristão, ok? É sobre essa demanda que a lição de hoje se debruça, como orar e jejuar da forma correta. A leitura bíblica em classe está naturalmente em Mateus capítulo 6, que é a continuação do sermão da montanha, o sermão que vai mostrar os requisitos para qualquer pessoa que queira ingressar e pertencer e permanecer no reino de Deus. A introdução diz o seguinte: nesta lição aprenderemos acerca da oração, conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às nossas orações. Contudo, é imprescindível, não pode faltar, que na oração e no jejum, que sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Para você fazer a oração e o jejum e funcionar como você precisa que funcione, você tem que fazer conforme o modelo que foi lhe ensinado. Por isso estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado por Jesus. Jesus tem todas as credenciais necessárias para ensinar sobre isso. Ele fez da forma correta e ensinou como fazer também. Bom, a oração, primeiro ponto, é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai. Fixando essa premissa, a partir daqui a gente tem um norte para guiar a nossa oração. A nossa oração é um diálogo feito com o Pai. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, que pode orar confessando pecados,
você pode orar adorando a Deus, você pode orar em íntima comunhão com Deus, você pode orar em ações de graças, feito de modelo belo por Miriam, a exemplo de Êxodo 15. Você pode orar como Débora fez, adorando a Deus com cânticos, com louvores. Você pode adorar como Davi, você pode orar como Davi fez a oração. Então são tantos os exemplos que o texto bíblico vai deixar para a nossa vida de pesquisa, para que a gente copie esses modelos. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. O tipo de oração que agradece a Deus. O tipo de oração que louva a Deus. Aquele tipo de oração que intercede em favor dos outros. Sabe? A Bíblia inteira está cheia, está permeada de exemplos de pessoas que oraram. O grande diferencial é como que eles foram atendidos. Por que eles foram atendidos? Qual o segredo, no dizer nosso aqui do Brasil? Qual o pulo do gato que fez eles serem atendidos? Pelo exposto, e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai. O que deve marcar a nossa oração é a busca pela glorificação do Pai. Pela glorificação do Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa deve ser o nosso intuito. O nosso intuito, primeiro, é glorificar a Deus com a nossa oração. Partindo da ideia de que você deve orar para glorificar a Deus, observe que a Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Vastos exemplos bíblicos trazem o conceito de que a oração não é uma opção nossa, se eu quero orar ou não quero. É uma ordem divina para que você desfrute de uma comunhão com Deus e desfrute dos recursos do céu. Você precisa orar. Lembra do clássico exemplo de Lucas 18, onde Jesus Cristo conta a história, ou a parábola, melhor dizendo, da viúva que insistentemente foi a um juiz, até que foi atendida. E Jesus Cristo usou essa parábola para dizer que, assim como aquele injusto juiz atendeu aquela mulher pela sua muita insistência, ele deixou claro que o Pai dos céus também o fará. Então, se um ímpio atende por uma insistência, quanto mais Deus, que é perfeito, atenderá da mesma maneira. De forma que a oração, de acordo com a visão bíblica, ela é incentivada, o texto bíblico incentiva que a oração seja feita incessantemente até ser atendida. Indo mais adiante, logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração ela está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento, está em ambos os testamentos. Por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei. Você tem uma noção aí de que visão a Bíblia tem sobre a oração. No Novo Testamento, Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Deu para entender? A oração tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também, diz o texto bíblico, perseveravam na oração. Então, você deve orar para glorificar a Deus. Você deve orar porque essa oração, ou a oração, ela tem poder, ela é poderosa, é um recurso que você tem para acessar o céu. E esse recurso, ele é poderoso, mais que um exército, e é tão necessário quanto comer e dormir. Se você pegar isso na sua mente, você pegou o fechamento desse tópico da lição. A maneira de orar.
A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto, que é o Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira, é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar, que é: Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então, você está se dirigindo pontualmente enquanto ora ao Pai. Deve ser assim o entendimento seu. Você deve se dirigir pontualmente ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Sempre a sua oração deve se reportar ao Pai em nome de Jesus. Como você deve se comportar enquanto ora? Primeiro, a oração deve ser dirigida ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. Segundo, a postura do corpo. É de joelho, sentado, em pé, deitado, corre, enfim, como que é? Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois a Bíblia revela formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos, com as mãos estendidas e por aí vai. Só que o termo oração e o termo bênção no Antigo Testamento, o termo abençoar, o termo bênção, ele tem uma implicação, o termo no original, ele tem uma implicação e ele tem um parecer com a mesma palavra ajoelhar, de forma que os mestres do texto bíblico dizem que o termo ajoelhar, ele implica bênção, porque essa ação ela é altamente reverente diante de quem pode abençoar. Nesse caso, sua oração feita de joelho, ela demonstra uma alta reverência a Deus que pode lhe abençoar. Claro que tem gente que se ajoelha, mas o coração está em pé. O coração não está nem aí para Deus. E tem pessoas que estão em pé e o coração está prostrado, está dobrado diante de Deus. Agora imagine aí o corpo e o coração de joelhos ou prostrados ou reverentemente dobrados diante de Deus. É uma oração altamente reverente e, e com certeza agradará ao Deus dos céus. Então não tem uma postura taxativa biblicamente, tem que ser de joelho. Obrigatoriamente Deus só ouve oração de joelho. Isso não existe na Bíblia, não existe isso. Pessoas das mais variadas situações e circunstâncias oraram a Deus, dos mais variados jeitos de estar com o corpo, e Deus atendeu. E Deus atendeu. Deus atende quem está. Ezequias orou deitado, que estava doente. Outros, como Salomão, oraram de joelhos, porque podiam estar com saúde para ajoelhar. Outros oraram andando, como aquela mulher sirofenícia que ia acompanhando Jesus e ia clamando, ia gritando. Outros fizeram sentados. Então os mais variados exemplos, porque o que Jesus Cristo quer mesmo é que você fale com o Pai em oração, não importando como esteja a sua condição física. Se ela permite apenas estar deitado, ore deitado. Se ela permite apenas você estar sentado, ore sentado. Mas se você tem condições físicas para se ajoelhar, ore ajoelhado. O horário da oração. Não existe tabelado biblicamente um horário específico para orar. Todo cristão tem que orar nesse horário aqui, porque fora desse horário Deus não atende. Tradicionalmente no mundo judeu, eles tinham o hábito de orar de manhã, meio-dia e ao entardecer. Geralmente eles faziam isso, era padrão deles. Nem todos faziam, mas havia quem fizesse assim. Inclusive Davi cita isso em um dos seus salmos, e o Daniel, o clássico exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. E outro mais sobre essa questão da oração, o que recomenda o texto bíblico, o que o texto bíblico exige é que você tenha um horário específico para falar com Deus, que você, no seu cronograma, dentro do seu dia, você reserve um tempo para estar com Deus em oração. Um tempo para falar com Deus em oração é a melhor opção para você. Pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de madrugada, qualquer que seja o horário, procure um tempo para estar. Alguém pode perguntar então, e o lugar da oração, onde que é? Tem que orar só no templo? Tem que orar só em casa?
Você pode orar no templo, você pode orar em casa, você pode orar num sítio, você pode orar numa chácara, você pode orar andando de bicicleta, andando a pé, no meio da rua, numa fazenda, em qualquer lugar que você se encontrar, no Palácio do Presidente, na casa chopana lá da favela. Você pode orar em qualquer lugar que você se encontrar. Você pode dirigir uma oração a Deus. O que é interessante é o decoro da oração, ou seja, o respeito, a sinceridade, a decência e a reverência no ato de orar. Isso é imprescindível para quem vai orar. O respeito, a admiração pela pessoa do Pai enquanto ora. E o estado do coração na oração. John Bunyan dizia assim, deixa eu tentar dizer aqui a frase dele direitinho, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem o coração enquanto ora. Quer dizer, você está orando e às vezes lhe faltam as palavras, mas o seu coração está intimamente ligado com Deus. Isso é muito importante. Tem horas que você está jorrando um dicionário pela boca de tantas palavras que tem, mas o coração não está nada diante de Deus. Então não vale. É melhor um coração sem palavras, mas diante de Deus, do que palavras sem o coração, sem a emoção, sem a sinceridade ligada a esse momento de fala com Deus. Jesus não condenou a oração em público. Não condenou. O que Jesus Cristo fez foi deixar esta oração em público no padrão certo. Você pode orar em público com a multidão, você pode orar em público somente você. Não há uma proibição. O que Jesus Cristo estava criticando é sobre a hipocrisia dos fariseus em orar para ser visto, orar para ser notado, orar para ser louvado pelas pessoas. Alguém olhava e dizia, mas rapaz, que homem ou que mulher que ora, que santo, que pessoa cheia de Deus, tal. Esses tipos de elogios são pejorativos, são malignos para a vida de qualquer pessoa. Então Cristo, quando disse sobre a oração em público, ele estava norteando ela ao endereço certo, que é a Deus, e sem a intenção que o orador tenha de ser visto pelas pessoas, mas de ser visto apenas pelo Pai que está em secreto. Esse é o teor central. Quando você for orar, tente ao máximo estar intimamente ligado com a pessoa de Deus, sem a intenção de ser notado ou visto para que as pessoas te elogiem por esse ato. A oração não é para afagar você. A oração não é para provocar nas outras pessoas uma admiração pela sua pessoa. A oração é para causar no Pai a mudança que você, por exemplo, você estava precisando de uma bênção e sem oração você não ia receber essa bênção por conta da lei que existe diante de Deus. Que quem não pede, não recebe, mas quem pede, recebe. Então a oração sua vai fazer essa mudança acontecer diante de Deus, que é Deus abençoar você e a intimidade de Deus com você ficar mais intensa, ficar mais forte cada dia. Então a oração é para esse fim, a oração é para esta finalidade. Então seja discreto o máximo possível enquanto você estiver orando em público, a menos que seja um culto público. Você pode orar, mas mesmo assim esteja numa oração respeitosa, uma oração decente, uma oração com autoridade, mas uma oração transmitindo a glória e a admiração para a pessoa de Deus. E Jesus Cristo também criticou a ideia das vãs repetições. A ideia de vãs repetições, algumas pessoas dizem assim, então é proibido repetir pedido. Não é proibido repetir pedido. A proibição aqui está em ficar com falácias sem sentido diante de Deus. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e ela de uma hora para outra começa
a divagar, ela começa a variar, ela começa a repetir as mesmas coisas sem sentido e fica sem nexo. Você percebe que ela está apenas tomando o teu tempo, ela não está nem aí, ela não está com nada de sinceridade. Você não gostará de conversar com uma pessoa muito tempo assim, que fica repetindo as mesmas coisas, como que se você não soubesse das coisas. Você não gosta de estar com pessoas assim. Você gosta de conversar com pessoas que têm um argumento alinhado, que têm a conversa aprumada, que têm a fala que corresponde com a tua expectativa. E por mais que ela repita alguma coisa, mas repita dentro de um entendimento coerente. Então a sua oração diante de Deus, ela deve trabalhar nesse caminho. Você pode repetir a oração diante de Deus. Não há problema nenhum quanto a isso, mas repita com entendimento e repita com a emoção necessária, pedindo ao Pai para atender você. Todo ser humano que ora diante de Deus repete a oração. O problema não é repetir a oração. O problema é repetir a oração de modo inútil, de modo vão, de modo supérfluo, de modo banal, sem nenhum compromisso com essa repetição. Ou, às vezes, descredibilizando Deus por achar que Ele esqueceu do seu pedido, por achar que Ele não está dando atenção para você. Se for repetir, repita a oração com sinceridade, com seriedade e dizendo: Senhor, por favor, me atende. Lembra da viúva que foi lá ao juiz? Ela levou a mesma causa, sempre diante do juiz, até ser atendida. Mas ela levou com a sinceridade necessária para ser atendida. Repetir a oração não é pecado. Pecado é falar baboseiras, é falar bobagens, é usar o tempo para ficar ocupando-se daquela oração apenas para ficar divagando em algumas expressões que nem você mesmo tem consciência do que está dizendo. Você, quando for orar, equilibre o seu pensamento diante de Deus e fale tudo com sinceridade. E indo agora para o último ponto, que é o terceiro ponto: oração e jejum. Oração e jejum é uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. É como unha e carne, perfeitamente combinadas e dão certas. O aspecto do jejum. Jesus Cristo vai sintetizar ele aqui e dar a mesma explicação, que é não jejuar para se aparecer. Pessoas que, todo mundo quando jejuma, ele fica com um aspecto mais desfigurado, ele fica com um aspecto mais abatido. E há pessoas que fazem assim e querem ser vistas assim, para as pessoas perguntarem por que elas se encontram assim e elas dizerem: eu estou jejuando, eu estou em consagração, tentando dar para as pessoas que perguntam a elas um ar de espiritualidade, um ar de superioridade. Perdeu tempo, bobou. Você não teve nenhum resultado disso, porque o teu jejum é para ser feito em intimidade com o teu Pai que está nos céus. Então, jejum em particular, jejum em secreto. Procure um ponto específico da sua casa ou templo, ou então um sítio, e fique lá, reservado, sem que ninguém esteja olhando você, a menos que sejam pessoas do teu circuito de consagração, que pode fazer uma consagração em grupo, não há problema nenhum quanto a isso, mas a exposição da tua intimidade com Deus é pecado, é errado, você não ganha nada com Deus diante disso. Então, a oração deve ser em particular. Jesus diz: entra em teu quarto e fecha a porta, entre em teu aposento e fecha a porta, quer dizer, é privativo. A tua oração pessoal, ela deve ser privativa, tanto no ato de orar, como também depois de orar, você também deve manter isso privativo. É a sua intimidade com Deus, o teu Pai. Não deve ser exposta, a menos que extremamente necessária. O jejum do mesmo modo. Você tem o mesmo modus operandi da oração. Você faz, mas faz no mais secreto possível. E não precisa estar expondo isso depois, em púlpito, em público, em redes sociais. Eu estou jejuando, eu estou em oração, estou em consagração. Larga disso. Não perca seu tempo com essa besteira de querer expor uma intimidade que é só sua e de seu Deus, o nosso Pai. Então, a oração em jejum, ela deve ser casada. Casada. Combina muito bem. Há uma ordem bíblica para orar, sim, orar sem cessar. Já quanto ao jejum, ele já não é imperativo, no sentido de haver um texto que diga jejuai.
haver um texto que fomente essa questão para que você faça isso dogmaticamente todos os dias ou 2 vezes por semana, não. O jejum, ele é bíblico, está cheio de exemplos de pessoas que jejuaram biblicamente, né, nos textos bíblicos, e você pega essa prática e adapta a você e você faz ela. Você pode fazer 1 vez por semana. Tem gente que faz 1 vez por mês, é bom fazer bem mais. Tem gente que faz 1 vez por quinzena. Tem gente que faz 1 vez por semana. Tem gente que faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É bom não exagerar seu entendimento necessário, porque você pode adoecer do estômago, você pode adoecer de uma série de problemas e ainda querer culpar a Deus por isso. E é um perigo. Você deve ser equilibrado e procurar seu pastor, seu mentor, para poder lhe orientar quanto a isso. Você pode jejuar? Sim, jejum faz bem. Jejum é uma bênção, mas faça com inteligência, na medida certa, para que você seja abençoado e não prejudicado. Tá? Esse é o entendimento do jejum. Jejum é livre. E quando você for jejuar, faça o mais discreto possível para a sua vida. Ok? A conclusão diz: o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilista. Você pode aprender hoje sobre a oração e o jejum, orando e jejuando como Jesus mandou. Ore e jejue com frequência, a frequência necessária, a oração bem mais do que o jejum, e a oração é como prato principal e o jejum é como um adendo, como um acompanho, que deve ser feito com uma frequência, mas bem menor, pelo fato de você ter a sua vida corriqueira, a sua vida rotineira, você precisa estar com vigor, com força física, tendo em vista que o jejum ele drena a força física. Então você deve fazer isso na medida certa para não se prejudicar fisicamente. Feito isso, aprenda que você tem que fazer com a maior discrição possível. Nada para se aparecer, nada para se mostrar diante de ninguém. Você faz isso para aparecer diante de Deus nos céus em oração. Feito isso, você vai entender que quanto mais íntimo você for de Deus em oração e jejum, quanto mais secreto você for para Deus no momento das suas consagrações, no momento das suas devoções, das suas orações, tanto faz pela manhã, meio-dia ou ao anoitecer, faça tudo isso com a maior discrição. E mesmo quando você for orar em público, em um culto público, você fazer tudo para demonstrar glória a Deus, para demonstrar admiração para Deus e nunca para você. Quem vive no reino de Deus, preste atenção nisso aqui, eu fecho a frase agora. Quem vive no reino de Deus e é discípulo e é súdito deste reino, toda a ação dele, toda a vida dele, tanto pública como particular, é para promover a glória de Deus. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima lição.